Ciência Política no ar e vamos começar o programa de hoje quente, porque uma publicação do Diário Oficial do município de Teresina, no final da tarde de hoje, trouxe o orçamento de 2023. E a peça veio com vetos do prefeito a todas as mudanças feitas pelos vereadores na Câmara de Teresina. Quem explica pra gente é Ari Carvalho. Boa noite novamente, está aqui na tela do nosso Ciência Política, o Diário Oficial do município, o DOM. É o seguinte, você vê ali, vetado. Despesas. Tem vetado do começo ao fim, né? Tem uma sequência de vetados aqui, viu? O que foi que aconteceu? A Câmara havia acordado com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que os vereadores voltariam atrás nos 80 milhões cortados do filho dele, do Pessoinha, nos 10 milhões e meio cortados do secretário de governo, André Lopes. Que envolve a Guarda Municipal. Que envolve a Guarda Municipal e o Pessoinha Iluminação Pública. Isso. Então, o Pessoinha recuperaria os 80 milhões, ou algo próximo disso, e os 10 milhões e meio de reais da Sengov. E os outros remanejamentos, esses seriam respeitados. Mas recursos para Senjuve, Semestre, Sendec, para a Saad Sudeste, que o próprio líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, usou a palavra hoje intocável. A Sudeste é intocável, no que se refere ao dinheiro que os vereadores haviam destinado. Só que o prefeito vetou tudo. Tudo. Quer dizer, tinha um acordo Sim. da prefeitura com a Câmara. Exato. Esse acordo foi desfeito a partir dessa publicação. A partir dessa publicação. Aí você tem duas narrativas. A narrativa do filho do prefeito, que me disse o seguinte: não tem crise, está tudo certo. Eles acertaram com a gente, os vereadores, e a gente vai enviar na terça-feira uma nova matéria com a previsão de 50 milhões de reais, que foi o acertado, para eles remanejarem para essas pastas. Tá, aí eu conversei com o relator do orçamento, o vereador Alain Brandão, e com outros vereadores, não apenas do G9, mas vereadores da base. Olha, Ananias, quebrou a confiança. Eles estão desconfiados. Eles estão desconfiados porque não era necessário vetar tudo. Claro que a gente sabe, o Silas, que já foi vereador, deputado federal, estadual, ele sabe que a palavra final é dos vereadores, ou dos deputados no caso. Quando eles derrubam o veto, pronto, derrubou o veto. Sim. Mas há um desgaste desnecessário, se foi feito um acordo, e se o prefeito poderia, no Diário Oficial do município, vetar só as partes que foram acertadas. Aí o que é que vai acontecer? Amanhã, no escritório do vereador Venâncio Cardoso, vai haver uma reunião ampla, aberta, não apenas com o G9, com muito mais vereadores, e eles vão decidir nesta reunião de 8h30 da manhã, se eles derrubam 100% dos vetos e volta a estaca zero o acordo. O vereador Alain Brandão, ele usou essa expressão para mim hoje à noite: olha, tem o risco da gente voltar para a estaca zero. Porque há uma desconfiança de que o prefeito quer dar o drible da vaca, não manda matéria nova, coisa nenhuma, e os vereadores, isso depois dos vereadores manterem o veto dele. Então, parecia que estava pacificado, aí do nada, um Diário Oficial do município... Eu vejo uma solução. Eu sei que tem desgaste. Boa noite, Ananias, boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu sei que haverá um desgaste entre a Prefeitura e a Câmara, mas para não ficar um empurra, a Câmara derruba os dois vetos. O veto da Secretaria de Governo e o veto da ITURB. Em derrubando, a coisa está solucionada. Se o prefeito não se importar com o efeito moral de uma queda de dois vetos dele na Câmara, eu acho que está resolvido, não precisa adiar, tá certo? É amadurecida a ideia. Agora, no Parlamento, geralmente, quando há derrubada de veto do gestor, é porque está havendo algum atrito. Mas se for de público, mandar outra mensagem, a outra semana, etc. e tal, e carne assada, isso pode gerar um clima que já estava melhorando entre vereadores e prefeitos. O prefeito aceita a derrubada desses vetos, Apoliana? Olha, Ananias, ele não tem muita alternativa, né, sobre essas derrubadas, até porque aquela reforma do prefeito Doutor Pessoa, contemplando parte dos vereadores, já saiu no Diário Oficial, e a exoneração desses nomes poderia implicar em mais problemas para o prefeito Doutor Pessoa. E aí a gente vê que o fato que mais engessa a gestão, que é justamente aquele fator de remanejamento das receitas do orçamento, que caiu de 35% para 10%,
foi publicado no Diário Oficial, a mudança que a Câmara fez. Me chama a atenção porque que exatamente a emenda que mais prejudica o prefeito foi mantida e a questão do dinheiro para a pasta do filho do prefeito e para o genro do prefeito foi feita, né? Então, é uma modificação que às vezes não dá para entender exatamente qual foi aí a estratégia do prefeito, né? Se fala, vai modificar daqui a alguns dias, vai incrementar mais 10% para o prefeito, mais 15%. Então, mas, de fato, o que mais prejudica o prefeito foi mantido. E aquilo que acomoda, que facilita a vida dos secretários, foi modificado. O Ari tem uma explicação. Eu conversei, né, com vários vereadores e conversei com o Pessoinha. O que foi que ficou acertado? Ficou acertado que o prefeito mantém os 10%, porque os vereadores disseram que no próximo ano vão ampliar de 10% para 25%, colocando mais 10% no primeiro semestre legislativo e mais 5% no segundo. Quer dizer, por que não faz isso agora? Não amplia agora de 10% para 25%? Bem, aí no caso dos vereadores... Isso, no caso dos vereadores, eles têm ali uma promissória, eles têm uma carta na manga, eles podendo ampliar ou não. Agora, isso que o Silas falou é interessante, que no caso seria manter os vetos do prefeito, os vetos, né? Verdade, a ETURB. É verdade, desculpa. É uma solução, que parece simples mesmo. Quer dizer, os vereadores recebem, não, prefeito, então, vale o combinado? Vale. Não precisa mandar matéria não, Pessoinha. A gente mantém os 2 pontos. A gente mantém os 2 pontos, pronto, e derruba todo o restante. Agora, pegando de novo a palavra do Silas, não faz muito sentido do ponto de vista político, porque ao invés de traduzir ali um consenso... Se bem que a diferença era pouco, porque só foi acordado esses 2 pontos. Agora, queriam que o prefeito não mandasse veto, ele tem a opinião dele, e eu quero aqui defendê-lo agora, sem nenhuma procuração. Ele teve o seu orçamento totalmente mudado. Quer dizer, para a sociedade, ele vai dizer, olha, eu mandei um orçamento, mas a Câmara vetou. Então, ele tem pelo menos discurso para a sociedade. Então, eu acho que a melhor saída no momento seria essa. Os vereadores mantinham os 2 vetos e estava tudo resolvido. O namoro lá é complicado, é aquele que o cara está pegando na mão e a menina está largando a mão. Então ainda não está indo o namoro daqueles já consolidados que o cara já leva para apresentar os pais. Não tem ainda esse namoro. Então tem que adquirir confiança das 2 partes. E o Francis conversou com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio José Lira, responsável pela articulação entre os vereadores e o Palácio da Cidade. Qual a reação de Antônio José Lira a esta publicação do prefeito, repito, com os vetos a todas as mudanças relacionadas a dinheiro feitas no orçamento. Foi mantido apenas a redução do poder de remanejamento do prefeito de 35% para 10% no orçamento do próximo ano. Foi o que disse Antônio José Lira. Franci. Ananias, ele inclusive acabou de mandar mensagem, está acompanhando Ciência Política, e ele diz, o tempo dará a resposta, haverá o entendimento. Tudo é uma questão de encaminhamento. Pode ter a certeza. Aguarde terça e quarta-feira. Mas, Ananias, antes, um pouco mais cedo, eu havia conversado com alguns vereadores e eles ficaram bem surpresos com esses vetos, do modo como o prefeito fez esses vetos. Porque, como o Ari sinalizou, não era o acertado. Combinado, e, inclusive, eles me disseram que vai ser derrubado. O G9 vai votar para derrubar esses vetos do prefeito. E, inclusive, classificaram como uma situação constrangedora, envolvendo os vereadores e o prefeito, doutor Pessoa. Desse constrangimento, Ananias, eu chamo a atenção para a situação da região sudeste de Teresina, porque eu presenciei, inclusive, a reunião que teve entre líderes de moradores da região sudeste com o presidente da Câmara, João Valencar, o relator do orçamento, Alain Brandão, para a recomposição do orçamento lá da SAAD Sudeste. E eu participo de um grupo, o Ari também participa, o Zonal, e os vereadores estão sendo cobrados a se manifestarem sobre essas mudanças, sobre esses vetos, porque eles não admitem que a SAAD, a superintendência, perca esses recursos para o ano de 2023. Então, já há a repercussão do desgaste político desses vereadores com a sociedade, com as lideranças de moradores. Então, os vereadores vão ficar do lado de quem? Do lado do prefeito ou do lado dos eleitores? Ari, então vamos lá. O que é que estava acertado? Acertado o seguinte, 80 milhões devolvidos ao Pessoinha,
Porque os Certo, vereadores Perturbe. disseram que eles foram convencidos pelos técnicos da prefeitura que cortar esse dinheiro interferiria na iluminação pública, que é uma nova atribuição da ETURB, e até comprometeria o pagamento da folha de pessoal. Então esse veto seria Então, mantido. esse veto vai ser mantido. O veto dos 10 milhões e meio para a Secretaria de Governo, que foi cortado. Segov, Porque, André Lopes. gente, a Guarda Municipal, num contexto de violência crescente, de facções aqui na capital, Verdade. precisa de mais dinheiro. E tem previsão de novo concurso público, tem que comprar viatura, tem que trocar fardamento, tem que trocar arma, que agora eles podem usar arma. Eram esses então, dois vetos. faz sentido. Esses dois vetos. E os outros, que aí já soma 100 milhões. E os Dos outros, 150, do né? Isso, dos 135. Então, os outros 35 milhões, os vereadores aceitaram que só esses 35 milhões que eles vão reforçar lá as secretarias, mas, sobretudo, S-Trans e FMS. Porque os vereadores me disseram o seguinte, Ari, como agora a gente nomeou os gestores dessas secretarias, nós vamos colocar as nossas emendas impositivas para essas pastas. Então, a gente vai agora- colocar 10 para a SAAD Norte, 10 milhões, 1,5 para a Semestre, 1,5 para a Sendec, e a gente consegue trabalhar. Ananias, Agora, rapidamente, o líder do prefeito, o Antônio José Lira, ele confirma que da Sudeste será mantido os Certo. recursos, isso. E aí eu lhe questiono, com relação a esses vetos que o prefeito fez, que são direcionados para esses órgãos que os vereadores estão assumindo. Exato. Ainda é interessante para os vereadores continuar com esses órgãos, tendo esse orçamento vetado pelo prefeito? Mas é porque os vereadores contam que eles têm votos suficientes para manter os vetos ao que foi acordado e derrubar os demais, como o Cílio disse. Bem, derrubando os demais, tem só a questão do desgaste, mas aí o prefeito tem esse discurso que o Silas bem lembrou, que ele diz o seguinte, olha, foram os vereadores, eu mandei a gente teve ali uma queda de braço e no final prevaleceu isso, porque não faz sentido. A Senjuve, o neto do Angelim e o Valdemir Virgínio acabaram de indicar a Senjuve. Eles vão ser filiados ao Republicanos, ambos confirmaram isso, e aí eles vão ficar com a Senjuve com o mesmo dinheiro que tinha o Dragalana, ou seja, nenhum? Não vão, né? Estou dando um exemplo. Sim, sim. E a questão também da Sudeste, como colocado aí pelo líder do prefeito através do Franci, vai continuar. Ou seja, no final das contas, os vereadores vão derrubar os vetos do prefeito. Esses Esses. que já haviam... Se manter, eu acho que essa relação, eles vão manter, eles vão derrubar os vetos, mas vão manter os dois vetos que foi feito em acordo. Eu acho que anda, não é hora de... eu acho que eles não desfazem agora os acordos de ocupação de espaço, é muito cedo, tá? É questão de interpretação. Seria imaturo por parte de um vereador desfazer agora passadas de ocupação, né, neste momento. Não creio que possa acontecer um conflito maior, acredito mais o que está vindo da informação da liderança, que haverá um entendimento. Eu creio que sim. E o que é que faz agora? Porque está publicado no Diário Oficial os vetos. Bota para votar e acorda que vai manter os dois vetos. porque E a aí- palavra final é dos vereadores. É dos né? vereadores. A Aí palavra volta para o prefeito É. fazer uma nova publicação sem os vetos. Não precisa. Não precisa, né? Essa mesma publicação, ele derruba, os vereadores derrubam todos os outros vetos, menos os dois ligados à Secretaria de Governo e à ETURB. Ananias, Tá valendo. eu conversei com o presidente da Câmara, o Jeová Alencar, e ele disse que nesse caso os vereadores derrubem o veto, basta o prefeito da capital fazer uma errata em outro diário Pode oficial. também, pode também. Agora, Se to- realmente... Se, Pois to- não, Cílio. se todos os vetos forem derrubados, ele manda uma errata para o Diário Oficial e ela volta para a Câmara novamente. Né? Eu acho que isso vai ser mais desconfortável. Agora, né? eu realmente, o que causa estranheza é que, assim, se o prefeito tivesse publicado hoje lá no DOM, esses vetos parciais, que era a previsão, pronto, agora eu estou com a câmera, esses vetos parciais, que era a previsão, estava todo mundo agora. A gente estava falando aqui, era sobre se eles vão conseguir também a FMS, se vão conseguir mais uma pasta, porque está todo mundo aplaudindo. Os vereadores disseram, olha, está honrado, já está aqui, é oficial. E o prefeito está dizendo, olha, está aqui, consegui manter o dinheiro para iluminação, para Sim, guarda. sim. Então, causa estranheza esse veto total. Agora tem um detalhe, né? Como é que o prefeito mandaria para lá, né? Ele mesmo se vetando? Porque ele iria aceitar a completa mudança do projeto original de orçamento. Ele diria completamente amém para a Câmara. É muito melhor, e aí eu acho até que tem dedo de neguinho experiente na prefeitura, uma imagem de que
de que houve o veto, foi a Câmara que vetou, mas ele conseguiu salvar áreas principais, como a iluminação e o asfalto, que a sociedade está clamando por isso. Aliás, é bom dizer, a Prefeitura tem melhorado a imagem nesse aspecto, e na Guarda Municipal, que é a violência. Entendeu? Do que o prefeito chegar, olha, eu me curvei diante da Câmara e vou retroceder e vou mudar todo o orçamento. Isso não é discurso fácil para o gestor, tá? Silas, Não é você está fácil. falando do ministro João Henrique, que pode ter ali, porque ele está, eu falei com o Robert, Pelo que eu convivi com o João Henrique, tem o dedo dele nisso pronto, aí, tá? faz sentido, porque eu falei com o Robert inclusive... Eu não falei com o João. Eu tô deduzindo dos meus Claro. 30 anos de convivência com ele. Eu falei com o Robert, ele está doente, está com febre, perguntei se era Covid, ele disse, não, é uma virose muito forte, que realmente metade da cidade está com essa tendo virose. aí. E aí eu desejei melhores para o vice-prefeito, ele disse, Sari, mas é o seguinte, quem está conduzindo isso mesmo, é o Pessoinha e o ministro João Henrique. Então, faz sentido, porque é o Pessoinha ali na linha de frente, mas é o João Henrique. E aí, esse movimento do prefeito seria um movimento aparentemente contraproducente, mas do ponto de vista político faria sentido. Faz sentido. Sim. O problema hoje é a imagem do Todo prefeito. discurso. O que está arranhado hoje é a imagem do prefeito. Essas ações técnicas podem ser contempladas, mas a imagem do prefeito é que parece que há uma tentativa de soerguimento. E aí dizer que o prefeito se curvou à Câmara Municipal, disse amém à Câmara Municipal, não é um discurso bom, né? É melhor ele mandar todos os vetos, né? Ele manda tudo vetado e a Câmara abre o que ela quiser. Agora, pelo desenhar da história, mesmo com essa conduta de vetar tudo, ainda há um caminho do entendimento. Ah, olha, essa reunião de amanhã, lá no escritório do Venâncio, às 8h30 da manhã, eu acho que é uma reunião para amarrar essa questão da confiança. Porque é confiança, essa é a palavra, é sobre isso. Tem que haver essa confiança. E a confiança, inclusive, de que esses gestores que já foram nomeados, só falta tomar posse, o advogado Irã Felinto, lá na Sendec, também da Semeste, da Senjuve, eles vão ter como trabalhar. Porque não adianta, né, tem que haver aí uma margem por parte do prefeito, inclusive, Ananias, lembrando que só houve a nomeação dos cabeças. Mas daquelas pessoas da confiança, dos diretores, coordenadores, ainda está por Eu vir. só vi secretário e sub. Isso. Não Exato. há ainda das direções dos órgãos. Ainda, né? Ari, falando em